Shalom, pessoal, Rabino Jacques, aqui para falar com vocês sobre a Parashá essa semana, que é muito interessante. Porém, acho que mais interessante ainda, o fato que muita gente me pergunta, Rabino, quanto hebraico eu tenho que saber para ser judeu? Né? Qual é o requerimento aí na sua congregação? Eu digo o seguinte, lógico que bom seria saber hebraico para valer, né? Porém, tem gente que não pode, não consegue. Então, pelo menos eu acho que há certos conceitos do idioma hebraico que é importante as pessoas saberem. Por exemplo, reconhecer as letras, que não é tão difícil, né? E saber algumas coisas sobre peculiaridades do idioma hebraico. Por exemplo, relevante para o que eu quero falar, é o fato de que em hebraico as palavras, os verbos, em geral, têm raízes radicais de 3 letras. Né? Então, se você encontra, por exemplo, uma palavra que tem o mesmo som, as mesmas 3 letras de outra palavra, de alguma maneira ela está relacionada com aquela palavra. Tá? Então, por exemplo, eu vou te dar o exemplo que é relevante para a Parashá dessa semana, é a raiz Kuf Hei Lamed, que significa reunir, fazer uma comunidade, fazer uma assembleia, né? E muitas palavras vêm dessa raiz. Por exemplo, kahal. Kahal é uma multidão, ou uma comunidade. Ou até mesmo no hebraico moderno, kahal é a audiência, né? Tem o teatro, tem os atores e tem o kahal, que é a audiência. E, por exemplo, outra palavra relacionada a Kehillah. Kehillah é uma comunidade, uma sinagoga, por exemplo. Muitas vezes o pessoal vê o nome de uma sinagoga e é KK Rodef Shalom, ou KK Temple whatever. Né? KK é Kuf Kuf, né? Kuf Kuf é Kehillah Kedosha, uma comunidade santificada, sagrada. Né? E o nome da sinagoga, porque as sinagogas se chamavam uma comunidade sagrada. Né? Também, com a mesma raiz, Kuf Hei Lamed, que tem a ver com reunir as pessoas, você pode criar verbos. Né? E, vamos uma coisa, quando você reúne as pessoas, né, você pode ser por 2 motivos, para o bem ou para o mal. É importante lembrar disso. E com essas mesmas 3 letras, você vê, elas aparecem, curiosamente, em verbos, na Parashá dessa semana, Kitissá, e na semana que vem. De fato, na semana que vem, ela é o nome da Parashá. Nessa Parashá dessa semana, a palavra diz Vayekahel. Foram reunidos juntamente, sei lá, foram reunidos. Ou seja, curiosamente, é uma forma imperfeita do verbo. E na semana que vem, o nome da Parashá é Vayakel. Ele reuniu, né? Ele levou a que se reunisse. E é uma forma perfeita do verbo. Mas o que acontece nessa semana? Vayekahel, foram reunidos quando uma multidão se reuniu para construir o bezerro de ouro. Um exemplo, obviamente, da idolatria. Você já sabe, espero que você saiba a história, né? Senão leia para achar. Bom, então, você tem a mesma raiz, né? E na semana que vem, vai aquele, quando Moisés reúne o povo para fazer algo bom, que é construir o tabernáculo que eles vão carregar pelo deserto nos 40 anos da peregrinação, né? Então você tem a mesma forma verbal, né, as mesmas 3 raízes, né, 3 raízes usadas de um lado para fazer algo ruim, do outro lado fazer algo bom, né? Então, peraí, perdi minhas notas. Então, ou seja, que as pessoas quando se reúnem pode ser algo bom ou fazer uma multidão para causar problemas, né? E eu acho que é interessante, né? E como eu disse, que uma forma imperfeita do verbo, outra forma perfeita. Então foi uma multidão fora de controle que cometeu o pecado do bezerro de ouro. O Midrash, inclusive, pergunta como é que Aaron, sumo sacerdote, o irmão de Moisés, foi cair numa roubada dessas. Como que ele acabou fazendo esse bezerro de ouro, né? Ele participou de uma coisa tão horrenda. Porque você sabe o que aconteceu aqui. Moisés subiu da montanha para receber os 10 mandamentos, e aí levou um tempão
Aí o povo começou a ficar arisco, dizendo, não, isso aqui não está funcionando, nós queremos um ídolo, né? E aí a multidão ficou meio louquinha, e o Arão acaba participando. Como? Primeira coisa foi que ele tinha medo, porque a multidão já tinha matado um outro sacerdote, um outro Cohen, que era o Hur. Então o Arão falou, vão me matar também, é melhor eu lidar com eles. Aí eles pediram um ídolo. Aí o que o Arão tentou fazer? Dizer, pô, esse pessoal, eles querem, o que é? Vou fazer eles começarem a pensar de novo. Eu vou dizer, ó, vocês querem um bezerro de ouro? Tudo bem, mas vocês têm que me dar ouro. Dar coisa de valor que vocês têm. De onde que os israelitas tinham ouro caminhando pelo deserto? Lembra que eles tomaram emprestado dos egípcios, né? Então o que o Arão tentou fazer? Ao pedir para eles o ouro, eles iam pensar, opa, peraí, agora isso aqui já está me custando, agora de repente não quero mais. Porém, a multidão, quando é multidão, a multidão emburrece, né? Essa é todo o tema de você criar uma multidão, é que as pessoas acabam agindo porque os outros estão agindo também e ninguém toma responsabilidade. Então, não, vamos fazer. Aí eles deram o ouro, ele não sabia o que fazer, ele pegou todo o ouro que recebeu, jogou no fogo, aí o que ia rolar? E aí, como um milagre, assim, aparece o bezerro de ouro, que eles começaram a adorar, né? Então, é como se o bezerro tivesse criado a si próprio, né? Enfim, essa é uma história de uma multidão fora de controle. E tem um psicólogo, sociólogo austríaco famoso, sobrenome dele era Reich, que escreveu sobre a psicologia das massas do fascismo. Que é exatamente isso, quando um grupo grande de pessoas as pessoas emburrecem, perdem a responsabilidade e agem como um grupo, né, e não como responsabilidade individual. Porém, nós não temos que ir na Torá para ver exemplos de danos que podem ser causados por uma multidão fora de controle. Aqui, nos Estados Unidos, o evento talvez mais traumático dos últimos tempos foi o que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão, dizendo que estavam fazendo um protesto pacífico, e dizendo que a eleição tinha sido roubada, invadiram o Congresso, e foi uma coisa horrível, né? Inclusive 7 pessoas morreram, e foi, acho que, um grande trauma para o que no final é uma democracia pacífica aqui nos Estados Unidos, esse evento, né? E vai ter repercussões, acho que por muitos anos para frente, inclusive ficou né? E as pessoas hoje estão sendo estão sendo julgadas, estão sendo mandadas para prisão, e muitos deles dizem, foi na hora, foi no momento, eu não consegui me conter. Há outros casos, tem um caso muito famoso começo dos anos 70, um psicólogo na Universidade de Stanford, chamava Philip Zimbardo, que tentou fazer um estudo exatamente sobre isso, né? Sobre o fato que se as pessoas estão agindo de uma maneira que é em massa, né? Que a responsabilidade individual não cai sobre eles, como as pessoas se comportam. Ele fez o que foi chamado de o Stanford Prison Experiment, o experimento da prisão de Stanford. Ele pegou vários alunos para serem voluntários, ele dividiu esses alunos em prisioneiros e guardas, e aí eles receberam uniformes, receberam toda a parafernália como se fosse realmente uma prisão. Porém, em muito pouco tempo, os estudantes que eram os guardas ficaram extremamente rudes e abusavam, batiam, castigavam os estudantes que eram os prisioneiros, e ele foi obrigado a cancelar, terminar esse estudo antes, com medo que eles chegassem até a matar os outros, os supostos guardas matarem os supostos prisioneiros. Enfim. Né? E novamente, quando ele depois perguntou para os alunos, por que você fez um negócio desse? Você é uma pessoa normal, boa? Foi no momento, né? Tá todo mundo fazendo, eu fiz também. Então, a Torá já nos ensina, em Êxodo 23, 2, não siga a multidão para causar o mal. Então, se é no caso do
bezerro de ouro, ou no ataque ao Capitólio aqui dos Estados Unidos, ou na prisão, nesse experimento da prisão do Philip Zimbardo, né, em Stanford. Fica muito claro que as pessoas podem ser influenciadas pela multidão, pelo momento, né, e cometer atos horríveis. E compara isso, porém, compara a criação do bezerro de ouro com a criação do tabernáculo, né, que aí nós podemos ver como uma multidão também pode atuar para o bem, não só para o mal. Então, claramente daqui é uma lição muito importante que você aprende simplesmente do fato do hebraico ter 3 letras que compõem os radicais, as raízes das palavras. É isso aí. Quer aprender mais sobre o judaísmo? Isso aqui é só uma amostra grátis, rapaz. Quer aprender mais? Entra na Brit Brachá. Inclusive, semana que vem, vou estar lá com eles no Paraná, em Londrina. E tá, vamos ver se a gente consegue colocar algumas coisas aqui no YouTube também. E eu agradeço que você assistiu até agora. Se assistiu, se gostou, dá um like, um joinha. E se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não gostou, recomenda para seus inimigos. Assim eles perdem tempo aqui. Tá bom? Shabbat Shalom. Tchau.